Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Macani. Hoje tenho o imenso prazer de ter aqui comigo ao Sérgio Pereira. Pronto, vamos ter uma conversa descontraída com ele sobre a Josual, que é a Associação de Jovens da Soalpo, e vamos também falar de um gigante desportivo, que é o Test África. Mr. Sérgio, seja bem-vindo e nós vamos ter uma conversa descontraída. Quem é o Sérgio? Bom, Sérgio é um homem que nasceu aqui na cidade de Chimoio, cresceu aqui na Soalpo e Sérgio tem o seu nível de mestrado em desenvolvimento comunitário. Hoje estou a dirigir-se a duas grandes instituições que já disse, mas sou casado, pai de 5 filhos, 47 anos. Esse é basicamente o Sérgio. Ok. Muito obrigado, Sérgio. Eu vou lhe fazer a primeira pergunta e está relacionada a um projeto que visivelmente tem transformado vidas, né? Mas eu gostaria de explorar um pouco mais de detalhes sobre que tipo de impactos mensuráveis essa instituição ou associação tem criado na vida das pessoas ah, na província de Manica, mais concretamente na cidade de Chimoio. Como é que a Josual começa? O que é Josual? Bom, exatamente. A Josual significa Jovens da Soalpo. É uma organização que foi criada mesmo aqui na Soalpo com jovens motivados, interessados em mudar o desenvolvimento da sua comunidade, que era a Soalpo. Soalpo surgiu por causa da fábrica Test África, né? Os nossos pais eram ex-trabalhadores da fábrica. E na altura que a fábrica fechou, foi um tempo de pico do HIV a nível da África, tanto que isso também não passou, passou também por Chimoio, tendo em conta que nós temos fronteiras com Zimbábue, também do outro lado Malawi também. Então, bom, praticamente Chimoio era uma zona de risco, de alto risco, tendo em conta que os nossos pais não trabalhavam na altura, praticamente os adolescentes jovens começaram a substituir a tarefa dos pais, principalmente as meninas. Então, nós preocupado com esta ação, nós começamos a sensibilizar os adolescentes jovens para que não caiam em riscos e dali fomos fazendo palestras a nível do nosso bairro. Em seguida, nós também achamos que já era a altura de criar uma organização mesmo, criamos o Josual, com o intuito de apoiar sempre o adolescentes jovens na sua Alpo, mas para isso nós fazíamos atividades culturais e desportivas. Então nós apostávamos muito no basquete, um pouco de futebol, então íamos ocupando os adolescentes jovens nessa altura. Pouco a pouco, gradualmente, fomos legalizar a nossa organização e depois, pronto, como era uma associação de jovens, pronto, outros jovens saíram para estudar fora da cidade de Chimoio, outros que conseguiram oportunidade de emprego e a organização que foi fundada em 2000, nos anos 2000, praticamente foi abaixo de todos os fundadores que haviam saído. Mas já em 2016 retornamos e nos organizamos, apesar de outros que estavam fora, mas voltaram no tempo de dezembro, tempo de férias. Sentamos, organizamos e então começamos a funcionar e começamos a elaborar nossos projetos, tendo em conta que a Josual sempre foi uma organização muito forte na área de saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens. Continuamos com o nosso foco, tendo em conta que a saúde é ligada à educação, nós então focalizávamos nessas duas componentes, que é saúde e educação, e em relação à saúde nós apoiamos os adolescentes jovens, principalmente a rapariga, para uso de preservativo para os dois, mas também para métodos contraceptivos, porque na altura as pessoas não reparavam com tabu os métodos, então nós sempre incentivamos a usar os métodos contraceptivos. Há projeto ligado à nutrição, há projeto ligado à agricultura, mudanças climáticas, então fomos melhorando um pouco mais as nossas ações em redor do desenvolvimento, mas resultados mensuráveis que a pessoa já obteve nesse todo tempo aqui
Em relação, por exemplo, ao acesso à educação da rapariga, a Jussual já integrou cerca de 87 mil raparigas, porque também A tínhamos um Jussol projeto já muito grande. recuperou 87 Sim. mil raparigas. Já Reintegrou. reintegrou As escolas. raparigas, Ok. entregou às escolas que haviam existido, são raparigas mães e adolescentes, então que nós conseguimos reintegrar, voltar à escola, porque nós estamos a trabalhar em 10 distritos da província de Manique. Então, conseguimos isto. Também já distribuímos cerca dos métodos contraceptivos, também sensibilização, a cerca de mais de 60 mil raparigas. Também em relação à formação profissional, também temos projeto de formação profissional. Mesmo agora já estamos a iniciar com novas instituições para adolescentes e jovens, principalmente mulheres e raparigas, para formação de profissionais e empregabilidade. Nós agora estamos a arrancar com um novo projeto que é de departamento da mulher e rapariga, para que tenham um futuro melhor. E nisso tudo, nós agora estamos a construir um balcão de atendimento aqui na SOAP, mesmo na SOAP, e já iniciamos com instituições de jovens para formação para empregabilidade e várias formações serão dado e os jovens vão ter a oportunidade de ter kit para depois, Ok. após a formação. E também terão acompanhamento e para outros que vão à formação também terão a oportunidade de ter estágio tanto como ligação com Ok. E empregos. quais são quais são Então, as áreas? penso Quais são as que, áreas principais? bom, nós temos, vamos ter cursos como Ok. construção civil, corte e costura, Ok. eletricidade, Ok. mecânica alta. São cerca de 10 cursos que nós vamos promover. São cerca de 10 cursos. Vai depender muito dos jogos, quais são os cursos que pretendem fazer. Então, são cerca de 10 cursos. E quem vai Yeah. ministrar os cursos? Exatamente. Em relação ao que vai ministrar os cursos, nós já temos parcerias com Ok. institutos, com institutos de formação, temos isso aí, e também já fizemos o lançamento do projeto onde estas organizações, esses institutos fizeram parte, tanto como também algumas empresas que já fazem o trabalho, então vão também pedir para os jovens a praticar nas suas empresas, e é basicamente assim que começará a formação. Mas vamos lá. Voltando um pouco mais para a história. Eu me lembro, porque eu sou um jovem da SOAPO, eu cresci na SOAPO, vi, inclusive conheço algumas pessoas que são muito próximas a mim, que também convosco fizeram parte you know, dessa geração de jovens que com muita coragem, com poucos recursos, conseguiram criar algo que hoje pode orgulhar qualquer jovem da SOAPO, dizer, isto foi criado na SOAPO e é possível, né? Acho que vocês se tornaram um modelo disso. Lembra-se de alguém ah, a quem gostaria de dizer, olhar e dizer, "Pá, companheiro, nós criamos isto e a Jassoal tornou-se no que todo mundo pode ver hoje." São tantos, né? Companheiros que poderíamos aqui dedicar e dizer que, ok, conseguimos, vencemos. Bom, uma das pessoas que deveria hoje ter dito, a pessoa já não está conosco, que é um grande amigo nosso, que foi de uma longa batalha, que é o nosso companheiro, o falecido Raul Soares, foi um grande combatente da Josué, e foi uma pessoa que tanto lutou pela organização, foi uma pessoa que hoje devíamos dizer, conseguimos atingir nosso sonho e que já estamos da certo. Agora os outros praticamente estão aqui conosco, o outro também que já não está conosco, também apoiou bastante. É o Jaime Dambo, falecido Jaime Dambo, também era um mais velho que sempre apoiava quando cá estivesse. Quando cá estivesse, ele tinha pelo menos a oportunidade de dizer alguma coisa, né? Tinha a oportunidade de dizer alguma coisa, apoiar a equipe. Então, essas são pessoas que hoje deveria estar a celebrar, mas para além disso, também existem outras pessoas que estão cá conosco, e que, pelo menos, as pessoas estão a acompanhar o que está a acontecer, são pessoas que estão a acompanhar, estão a dizer alguma coisa, têm noção do que está a acontecer, e a gente partilha, a gente fala como é que a coisa está hoje. Mas essas duas figuras são figuras que fizeram tanto pela Jussual e que hoje não estão conosco,
e que são pessoas que também deveriam ver isso aí. Yeah. Mas a nível de sponsors, de pessoas que patrocinaram e que ajudaram essa vossa geração a levar a Josual a um patamar que permitiu a Josual chegar a ser o que é hoje. Eu me lembro de um nome que é de Lucas Shiguma. E me lembro também do Arão Wakis. Senhor Arão Wakis. Eu acho Caramba, que, aqui isso. na altura, acho que era Isso. diretor provincial do Gabinete de Combate às Combate ao Drogas. HIV-Sida. HIV-Sida. Ao Ok, HIV-Sida. Não, ok, HIV-Sida, ok. são umas figuras brilhantes para Josué. Uhum. Só para ver a história do sucesso da Josué. Hoje, o senhor Arão aqui que tanto apoia a Josué. Yeah. É colaborador da Josué. Ele reformou e passou agora a trabalhar para a Josué. Ele agora trabalha para a Josué. Então, de fato, foi uma pessoa que apoiou e desde a nossa construção como Josué, como construção como homem, passamos por várias formações, treinamento com ele, apoiou-nos bastante, indicou umas boas formações e nós fomos formados e conseguimos também trabalhar para algumas organizações internacionais e eu voltei para a Josué. Mas nisso tudo ele também foi à reforma e depois também nós contratamos ele para trabalhar na Josué, ele está trabalhando conosco. E o senhor Lucas Shiguma também é uma pessoa que era do município, vereador do município, que sempre apoiou também nas ações de Josué a nível da cidade de Chimoio e sempre apoia até hoje, ele tem dado muita força. É uma das pessoas que dá muita força. Mesmo também temos o senhor Lampião, que sempre trabalhou na Uzeu. Então sempre também foram pessoas que apoiaram bastante. E também queremos dizer para essa robustez Josué, nós também contamos com apoio da Save the Children, na senhora da dona Ana Doce, que acreditou bastante em Josué e apoiou bastante a Josué no treinamento, no equipamento da Josué. Então, para a Josué estar aqui onde está, há várias pessoas que apoiaram a Josué para chegarmos a esse nível como estamos hoje. Sem dúvidas, sem dúvidas. Ok, agora deixe-me devolver a conversa um pouco mais para questões técnicas da atuação de Josual. Na educação, apresentou um número impressionante, de cerca de 57 mil raparigas reintegradas, certo? Eu tenho 7 mil da barriga Yeah, 87 integradas. mil raparigas. Isto é um número Yeah. impressionante. Agora, quando se fala desse tipo de atividades, de recuperação, reintegração, depois fala-se também de sustentabilidade, ou seja, do acompanhamento. Vocês têm uma base de dados, conseguem fazer o acompanhamento para depois fazer uma medição de sucesso. Nós trabalhamos com a Direção Provincial de Educação, por exemplo. Depois, a nível de distrito, trabalhamos com os serviços distritais. Depois, vamos à comunidade, temos lá a escola. Então, chegado na escola, nós fazemos um levantamento das raparigas, os jovens que desistiram, junto ao Conselho de Escola. O Conselho de Escola é uma ligação escola e comunidade. Também estão lá os pais. Então, depois do levantamento feito e fazemos um mapeamento de onde é que estão essas pessoas que desistiram, quantas desistiram desta zona, quantas desistiram dali. Então, depois fazemos sensibilização, vamos à comunidade, procurar saber por que essa rapariga desistiu. Onde é que ela está hoje em dia? O que aconteceu com ela? Então, dependendo do caso, porque, por exemplo, a rapariga que desistiram, porque o nível que ela fazia na escola já não tem na sua comunidade. Então, esse é um caso. Ou porque ela casou mesmo. Esse é outro. Ou porque a família, ou a mãe, o pai, perderam a vida, ficaram sozinhos porque ela passou a sustentar a família. Então, são vários casos que depois, para além de integrar, tem essa componente agora de apoio a essa rapariga ou essa família. Então, damos um apoio, pode ser uma formação técnica profissional. Caso não seja formação técnica profissional, também apoiamos em pequenos negócios, dá-se um pequeno curso, pequeno negócio, a pessoa faz pequeno negócio e depois integramos ela no grupo de poupança. Então, ela passa para o grupo de poupança, onde ela pode levar valor e também fazemos ligação com outros parceiros que trabalham na mesma comunidade. Agora, em termos de atuação, eu sei também que a Josual esteve ou está envolvida também com iniciativas de combate ao uso de drogas entre os jovens. Ahm,
Hoje o consumo de drogas passou a não ser simplesmente um problema de adultos. ah, E temos assistido cenários mais graves, mais lamentáveis, de adolescentes em tenra idade. Estamos a falar de miúdos do ensino pré-secundário, 12, 13, 14 anos, já com problemas graves associados ao uso de drogas. Isto é uma realidade. É um grande problema que deve ser combatido. Ahm, o que é que está a acontecer em termos de drogas? Onde é que acha que está o problema? Bom, um dos problemas que acontecia bastante aqui em Chimoio em relação à construção de lanchonetes próximo às escolas, mas que para além de vender eh, coisas doces para crianças, passava a vender bebida nesses locais. Então essa foi uma das vias, ou era uma das vias mesmo de venda de droga, porque os rapazes, adolescentes iam para lá para comprar drogas, bebida. Então esse foi um dos casos que nós advogamos bastante, e hoje, a nível da cidade de Chimoio, praticamente não existe uma lanchonete que venda bebida. Isso já está controlado praticamente. Esse era um dos casos. Mas pronto, hoje em dia, esses mesmo adolescentes já compram droga de fora para a escola, levam isso. Nós tivemos alguns casos aqui na cidade de Chimoio, no ano passado, quando até arranjaram uma planta, que eu já esqueci o nome, e os jovens consumiam aquilo ali, e passou a ser uma droga também. Então, sim, nós como Gessuar e outras organizações, estamos a fazer várias palestras a nível das escolas, em relação ao uso de droga e as desvantagens da droga. Então, estamos a fazer bastante atividade. Esse é um tema que é transversal para nós, que sempre falamos disto e falamos para os jovens, mostramos a eles os bons exemplos, os bons costumes, e mostrar a eles que a droga nunca foi bom, né? Nunca foi bom. Não há nenhum exemplo de alguém que consumiu droga que depois caiu bem ou deu-se bem. Então, é basicamente isso que estamos a fazer. Ok, perfeito. Agora, vamos falar um pouco de sustentabilidade da Josuar. Há de reparar que, muito recentemente, um dos maiores veículos de ajuda externa, ou de ajuda ao desenvolvimento, que é a USAID, passou a enfrentar problemas, né, de continuidade. E existe uma tendência global de não, várias outras organizações optaram pela mesma postura, que é paulatinamente desligarem-se de alguns compromissos de ajuda ao desenvolvimento. Nós gostaríamos de ter um projeto, uma associação, uma Josual que seja sustentável e que, se um dia os maiores parceiros, principalmente os parceiros financeiros, por alguma razão abandonarem Moçambique ou abandonar o projeto, ela continuasse. Acha que a Josual criou condições suficientes até hoje para sobreviver em caso de esta tendência tornar-se uma realidade? Bom, eu acho que nem a Gessual, nem talvez outras organizações ainda não estão preparadas para essa sustentabilidade. Porque será muito difícil para nós todos, ou é difícil, porque uma das coisas, sempre para qualquer atividade, é necessário recursos. Então, penso que o que pode acontecer é sempre continuarmos a trabalhar em redes. Porque uma das coisas que estamos a fazer agora, nós temos atores comunitários nestas comunidades, e já a título de exemplo, nós, por exemplo, criamos alguns grupos em alguns distritos que denominamos grupo de escuta e denúncia, porque nós sabemos muito na área das uniões prematuras, também divulgamos essa lei. Então, o que nós fizemos, criamos esse grupo. Este grupo é composto por membros da comunidade e da escola. Então, da escola, tanto como também temos o APRM,
temos a Procuradoria neste grupo. Então, este grupo, pelo menos até hoje, esse grupo está a funcionar. Esse grupo funciona normalmente. Mas pronto, é claro, sem recursos, esse grupo não faz muitas atividades. Porque ele não pode deslocar, ele não pode fazer seguimento de um caso. Então, aí a atividade fica um pouco limitada. Fica um pouco limitada. Mas dizer mesmo que as organizações não estão preparadas ainda para poder continuar, para ter uma sustentabilidade como organização, com a potencialidade que tem hoje. Então, as organizações também vão diminuir o seu raio de implementação, vão ficar mais nas suas comunidades, porque não haverá meios. É um grande desafio. Então, eu penso que é uma grande questão que me coloca. Eu acho que é uma questão que precisamos refletir cá entre nós, porque de facto aconteceu essa situação, ninguém esperava. Mas eu creio, e qual é o próximo passo? Eu acho que é uma questão muito séria e relevante ao mesmo tempo. Eu acho que é uma reflexão que nós, como organizações da sociedade civil, eu acho que precisamos sentar, até que houve um encontro onde o governo solicitou às organizações, mesmo para saber como é que fica agora sem o apoio. Mas eu acho que devemos tocar por ali mesmo. Reparamos por aí e percebemos que há necessidade de reparar para a sustentabilidade da organização, das organizações. E pensar numa estratégia, como é que a gente fica da próxima vez. Eu acho que é uma boa questão. Então, para fechar o capítulo da Josual, gostaria de deixar alguma mensagem? E o apelo que deixo aqui é que as organizações precisam estar ligadas, precisam estar conectadas, porque um dos grandes desafios que nós temos aqui na sociedade civil é em relação à competição e a gente, cada um está virado para o lado dele, a gente não partilha as informações. Eu acho que precisamos mudar esta maneira de ser e estar, de reparar a coisa. Penso que há necessidade de as pessoas estarem mais ligadas entre elas e partilhar informação, apoiar-se nas capacitações. Há organizações que estão em cima, outras em baixo, então precisamos nos puxar, então precisamos de arranjar tempo para apoiar outras organizações. Então, os fóruns da sociedade civil devem funcionar como deviam para representar a maioria. Então, isso é necessário que seja feito. Esse é um grande apelo que eu tenho para podermos crescer. Precisamos apoiar também os que ainda precisam crescer. Voltamos essa conversa com o senhor Sérgio Pereira e desta vez para falar de desporto. Diz por aí e em voz muito alta que o desporto, mais concretamente o futebol, é o ópio do povo. E na cidade de Chimoio existe um monstro que é o Test África. O primeiro campeão nacional. Passaram pelo Test África grandes figuras que vingaram não só a nível da província, a nível da cidade, mas a nível nacional, a nível da seleção nacional de Moçambique. O Test África está a passar por um processo de reestruturação, de renovação, depois de vários anos de crises profundas, entre elas crises financeiras, administrativas, entre outros aspectos que afetam um funcionamento normal de uma equipe de futebol que se preze da dimensão do Test África. O senhor Sérgio Pereira acabou de assumir a posição de presidente do clube. Por que é que decidiu abraçar um projeto difícil? Olhando para a sua história recente, muita controvérsia, muitas crises, despromoções de Moçambola. Por que é que decide abraçar o projeto de Test África? E para onde quer levar o projeto? Bom, de facto, esse é um desafio. Nós temos sempre, entramos em desafios, mas foi mesmo por amor à Test África, a nossa Test África, que me candidatei à presidência da Test África, porque por causa mesmo dos últimos acontecimentos, Test África como é que estava, como é que é, como é que Test África é visto. Então, achei como filho de casa
fazer alguma coisa para o Testafa. Então, foi este o risco e o desafio que aceitei como filho de casa e que eu acho que é possível mudar nossa equipa. É possível, apesar de tudo. Bom, primeiro, você estava precisa se reorganizar. Você estava precisa sentar e desenhar um projeto a longo prazo. O que acontece é que está tem sempre projetos imediatos. Não tem projeto a longo prazo. Entra um presidente hoje, traz seu plano, seu plano. Depois de 2 anos, talvez ele saia, vem outro também com sua ideia. E nós achamos que precisamos de um testafa com um plano estratégico. Quando vamos sentar com os sócios, discutir o que nós queremos com o nosso Testafrica, para onde é que a gente vai. Esse é o primeiro ponto que me fez concorrer para a Testafrica. Nós não estamos a negar que qualquer presidente não pode vir e concorrer e ter seu plano para a execução. Ele pode ter seu plano de execução, mas há que seguir o nosso plano estratégico como Testafrica. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto, Testafrica tem infraestruturas. Tem seu clube, tem seus campos, mas que praticamente está tudo danificado. Então, há que dar prioridade às infraestruturas. Há que dar prioridade às infraestruturas que o Testafa tem. Então, as infraestruturas são praticamente danificadas. Então, nós estamos a priorizar também a infraestrutura do clube. Felizmente ou infelizmente, Testafrica foi repescado para Moçambola para o 2025. Então, tivemos que dobrar esforço para voltar a Moçambola e nós com direção nós conseguimos fazer isso. Nós praticamente estamos em Moçambola, só falta uma e outra coisa. Mas então essa foi uma outra surpresa que apareceu para a nossa direção. Mas quando eu digo que sempre fomos desafiados, é um desafio que nos aceitamos. Então agora a equipa vai disputar Moçambola e felizmente nós conseguimos fazer parceria com equipes com câmara de formação. E, nós agora, Testafrica, como sabe, como bem disse, Testafrica não tem recurso. Testafrica, então nós agora estamos a trabalhar em parceria com algumas equipes, como Black Bulls. Estamos a trabalhar em parceria também com Costa de Sol. Esse é um ponto muito bem renomado aqui a nível de Moçambique. Também temos um bom parceiro que é Ferroviária da Beira. E temos a UDS, União dos Escutadores de Som. Então, esses são parceiros que sempre apoiam e apoiam a Testafrica. Então, enquanto Black Bull e Costa de Sol nós conseguimos, são novos parceiros que nos deram bons jogadores de formação, bons jogadores membros da Câmara de Formação e que nos estão a fazer alegrar o povo de Manica. Mas pronto, os desafios continuam. Estamos a tentar sanar pouco a pouco, mas como nós iniciamos só em janeiro, as eleições foram em janeiro e praticamente iniciamos em fevereiro. A antiga direção não fez nenhuma entrega, não houve nenhuma pasta entrega, não há nenhuma entrega, é tudo do zero, não há nenhum papel que havia no clube, então tudo de zero, não tem praticamente nada o clube. Então nós fomos atrás, estamos a fazer alguma coisa e que estamos a reabilitar a infraestrutura, como dizia. Então estamos aí a trabalhar. Então, qual é o futuro que nós esperamos deste espaço? Nós esperamos uma Testafa melhor, onde vai apostar na camada de formação. O Testafa tem 3 campos. Tem seus 3 campos. Então, nós podemos muito bem formar. E como sabe, Testafa é celeiro da província de Manica. Então, nós precisamos apostar na formação para fazermos, para investirmos pouco, né, em relação aos jogadores. Nós precisamos ter jogadores que vêm jogar para o Testafa, mas que dão um valor, uma diferença, não termos e receber um jogador que vem de outra província, enquanto nós temos um igual aqui. Então, só pelo menos falta a formação. Então, nós precisamos trabalhar na formação. O Testafa vai trabalhar na formação. O Testafa vai, por exemplo, só para ver este Moçambola. É um dos Moçambola que nós saímos e teremos cerca de 14 jovens de Manica. Ou de Ok, Manica, mas, temos jogadores que vêm, temos mas jogadores que vêm do distrito. Sim. antes de entrarmos para esses aspectos técnicos de formação, então, Sim, eu sim, gostaria sim. de Ok. recuperar primeiro o, o aspecto dos desafios que o Test África tem neste momento. Eu gostaria que o presidente
ajudasse-nos a compreender um pouco sobre qual é a situação real do Test África neste momento, ah, em todas as dimensões. Eu sei que falou um pouco sobre as infraestruturas, mas gostaria de compreender como é que Test África está em termos de saúde neste momento, saúde financeira, infraestruturas, desafios em termos de despesas, o que é preciso, o que não é preciso, o que tem, o que não tem. Como é que está? Peço que faça uma radiografia breve sobre como é que está o Test África. Bom, como eu estava a dizer, em relação à infraestrutura, para o já não tenho nada. Então, em relação a finanças, em relação a finanças de África, não tem um patrocinador oficial nessa fase, não tem um patrocinador oficial nessa primeira fase, mas tem patrocinadores que também estão mesmo à espera apenas de Moçambola. Se já fez a Moçambola, eles entram também apoiam a West África, porque dizem que de lá onde há vendem mais e são patrocinadores que estão muito atentos ao West África, que a qualquer altura vão poder apoiar, mas neste preciso momento, que já assim tem várias dificuldades. Veja só que a equipa treinando do outro lado da cidade são cerca de 3, 5 quilômetros. Então, todos os dias temos de deslocar, que está falando tem um meio, então sempre temos que ter um valor para isto. Temos alimentação para os jogadores, temos como é que água, eletricidade para o povo. Então, está tem praticamente vários desafios. Há vários desafios, mas que estamos a tentar minimizá-los e penso a qualquer altura, se a gente estiver em Moçambola, isso será ultrapassado. Chaco até pode ter a melhor estratégia no papel, mas enquanto não tiver recursos financeiros, vai ser muito difícil. Eu compreendo isso. Agora, nenhuma empresa, nenhuma marca neste momento abraçou o Test África, certo? Porque uma das coisas que o empresariado recuou bastante para o Test África em relação à gestão, à transparência na equipe. Então, o feedback também, prestação de conta. Então, isso fez com que muitas pessoas que apoiavam o Test África recuassem. Então, nesse momento, os contactos também a fazer, as pessoas estão abertas, mas estão também a esperar a ver qual é a nossa organização, né? Eles estão um pouco receosos, mas pela nossa organização que nós já iniciamos agora, esses contatos que nós temos com outras equipas, os resultados que estão a aparecer, que nós estamos a fazer agora de pré-época, a nossa estrutura, porque uma das coisas é que Stafa não tinha era uma estrutura. Stafa não tinha uma estrutura. Então nós hoje temos uma estrutura que não depende só do presidente. A coisa não acontece só com o presidente quando estiver o presidente presente. Não. Temos a equipe toda de trabalho, o pessoal todo a trabalhar, tudo junto. Então, isso começa a mostrar outra maneira de ser e estar do Test África. Que lições esta nova direção já aprendeu ao estudar? Obviamente, vocês estudaram a situação do clube, olharam para o passado, olharam para os erros que foram cometidos no passado e desenharam uma estratégia. Bom, como estava a dizer, um dos grandes problemas que já foi tem era a questão de pagamento de salário. Okay? A questão de pagamento de salário, isso é foi uma grande lacuna para o Test África. Mas os relatos que nós temos é que para além da bilheteira, Chafa tinha outros apoios. E não só nós vimos que o governo apoiou o Test África. O governo sempre apoiou o Test África. Então, uma das coisas que nós estamos a reparar é que talvez há necessidade de fazer uma boa planificação. Por exemplo, as viagens. Nós hoje em dia, nós já planificamos as viagens. Nós já sabemos onde é que vamos hospedar, se a gente vai para Lixinga, a gente já fez um procurement, onde é que vamos hospedar, onde é que tem preços acessíveis, qual é o meio que o transporte vai nos levar lá, daqui para ali, quando é que... Nós já temos esse orçamento. Então, muitas das vezes também há planos ad hoc, que ok, já estamos lá no Sambola, vamos a Maputo, e naquela semana nós temos que procurar onde é que vamos estar, então, eu penso que isso por aí é um pouco complicado. Nós, por exemplo, agora já identificamos, já fizemos procurement, já fizemos os contactos. Então, aqui apenas estamos à espera do calendário. Basta ser o calendário. Não estamos a partilhar, que é para olha. Na semana X nós estamos lá e queremos reserva de tantos quartos, estaremos ali a tempo.
E, por outro lado, também o que nós fizemos foi de criar núcleos. Nós temos núcleos de sócios em todas as províncias. São também esses membros do núcleo que apoiaram-nos a fazer o procurement nas províncias. E também os nossos núcleos são núcleos que apoiam com alguma coisa. Os núcleos podem apoiar, talvez, com transporte ou refeições lá, quando nós vamos. Então, os núcleos estão organizados nem para receber estafa. Isso também vai minimizar um pouco nossos custos. Por outro lado, estes jogadores que nós recebemos do Costa de Sol, da Black Bull, esse jogador tem uma vantagem. Como são jogadores emprestados, nós não pagamos o honorário a 100%. Nós pagamos uma porcentagem. Então, e nós temos cerca. Yeah, Ok. por exemplo, Qual é a porcentagem? Pode não, revelar não, ou é nem tanto segredo assim. Yeah. institucional? Então, nós temos uma Segredo porcentagem, mas a contratual. nossa porcentagem yeah, para nós é bom. Então, esse é um grande apoio que nós tivemos. Yeah, esse é um grande apoio Ok. que nós tivemos. Então, são estas coisas que precisamos minimizar um pouco em relação a custos, custo-benefício. Então, é mesmo por ali para começar que é o problema de staff de salário. Agora, a outra questão que Chafa tinha, como eu até já fazer também essa questão, de ser não de ser, ah, precisamos ter disciplina numa equipe. Há aspectos de Está a falar disciplina. de disciplina Disciplina administrativa, porque né? Disciplina administrativa. administrativa, sim, administrativa, mas também Hum. comportamental, a partir da equipa técnica, dos jogadores, Uhum. porque, por exemplo, é inconcebível uma equipa que tem jogo no domingo, sexta-feira os jogadores sabem que está a amanhecer, está a beber, vai fazer um jogo da competição. Isso é inconcebível. Chegamos a estar tão desorganizado que as pessoas saíram de casa para ir jogar, nem estágio havia. Ok? E chegamos a um ponto de equipa não treinar uma semana inteira, só para fazer jogo. Então, é difícil nós ter resultado assim. É difícil ter resultado. Mas, E a mas outra, isso, desculpa, antes de começar, sim, mas isso também tem a ver com, vamos lá, o prestígio do África ficou um pouco beliscado, muito por conta desse insucesso. E exatamente. o profissionalismo, eu acho que a organização também chama profissionalismo. Se o África está a enfrentar o Sim, problema que está a sim. enfrentar, obviamente que é muito difícil conseguir criar um regime profissional em que os atletas também tenham, os cuidados que sempre tiveram, devem descansar, devem se comportar, devem ter uma postura digna de um atleta. Eu acho que isso tem tudo a ver, né? Tem a ver, mas por um lado, temos Yeah, jogadores que não têm sonho nenhum. ok. Jogadores que já não têm sonho. Então, a Testa África também tinha essa questão de ter jogadores que já não têm nenhum sonho. Olha, para um jogador que sabe que ele precisa de repousar, apesar de todo o constrangimento, porque o Testa África é uma equipa da média para baixo. Então, qualquer jogador tem sonho de jogar em grande clube. Então, ele também deve saber que eu tenho que dar o meu máximo para amanhã poder sair para outro clube. Ele sabe como funciona. Então, se o jogador não tem nenhuma ambição, ele faz esse tipo de Yeah, é coisas. complicado. Então, há muitos fatores que aconteceram para a África e que nós assistimos, achamos que precisamos minimizar isso, temos que eliminar mesmo algumas coisas, apesar que não temos, mas a disciplina não quer dizer que a pessoa tem ou não tem. Né? A pessoa precisa ter uma disciplina, mesmo não tendo, mas saber o que é ter, tem que ter o foco. Então, Ok, são coisas que nos levantaria bastante. ok. Recuperando a questão da sustentabilidade que havia feito antes, um, e mencionou o senhor presidente que o África tem infraestruturas que podem não resolver a 100% os problemas financeiros que o África tem hoje, mas uma ajuda é sempre uma ajuda. É possível aliviar um problema aqui ou outro problema lá. Um, Você já tem um plano estratégico de como recuperar esses ativos que o clube tem, rentabilizá-los e, através disso, patrocinar ou custear as despesas que o Testa África agora tem? Bom, isso é uma questão que nós temos apenas em manga ainda. Como disse, nós já começamos a trabalhar agora em fevereiro e tivemos essa notícia de Moçambola. Eram muitos documentos que tínhamos que ir atrás, como disse, nem um papel encontramos e havia muita coisa que temos que ir atrás,
mas felizmente já conseguimos organizar a casa em relação ao documento. E que agora estamos aqui a organizar essa equipa para preparar para Moçambola, mas em seguida nós vamos sentar com os sócios, tanto como as pessoas mais velhas de staff que ainda estão cá, para nos apoiar a elaborar esse plano estratégico do staff. Então nós vamos sentar mesmo, nós precisamos escrever e deixar os documentos lá para a direção, próxima direção, e encontre alguma coisa que comece de algum lado. Não sempre alguém chegar querem ser dizer, não, a equipa está lá, os sócios estão lá, então os sócios sabem o que querem, chega uma nova direção, ok, eu. Aí os sócios podem dizer, não, mas ok, nós vimos, seu manifesto é bom, sim, mas por favor, devem incorporar isto. Por exemplo, como estava a dizer, esta África, como está na formação. Este não pode deixar teve manter-se na formação. Agora, tem uma coisa, esta África é uma equipa robusta de Manica, não pode ficar fora da competição que é Moçambola. Então, são duas coisas que devem ser feitas aqui. Mas é por isso que nós estamos a dizer, numa primeira fase, nós agora estamos a tentar organizar a equipe para a alta competição. Em seguida, vamos também trabalhar muito para a formação. Temos nesses dois campos e não só temos muitos irmãos com curso de treinador, então esses vão trabalhar na base da formação. Então, Ok, todos estaremos envolvidos para um desenvolvimento de staff. ok. Perfeito. Mencionou sócios. Eu acho que sócios são uma parte muito importante para a sobrevivência ou para a vida de um clube, né? Além dos patrocínios, além de parcerias com empresas, eu acho que os sócios são o pilar, o garante, né, da sustentabilidade de um clube. E eu sei, eu tenho informações de que a sua direção começou um projeto de sócio mil, é isso? 5.000 sócios. 5.000 5.000 sócios, sócios. ok. Vocês estão procurando. Às quantas vão, ou às quantas vai essa iniciativa do sócio 5.000? Essa iniciativa vai lenta porque uma das coisas que, outro desafio que nós temos é mesmo de conta bancária. Nós precisamos recuperar a conta bancária que é do Test África, que ainda não foi entregue. Então está um pouco complicado as pessoas estar a fazer transferência para uma conta móvel. Então nós temos que ter uma conta bancária para podermos fazer medir controle. Mas o que nós incentivamos é que as pessoas a nível das províncias, como tem lá um núcleo, então eles estão a contribuir, estão a abordar este valor a nível das suas províncias, na primeira fase. Assim que nós temos uma conta já bem legalizada, outras esta direção, nós vamos podermos divulgar essa conta para também poderem participar. Então, não é fácil contribuir a nível das províncias e que nós pretendemos com isto para poderem apoiar a equipa caso esteja naquela província. E também, por outro lado, nós com esses sócios 5.000, já temos muitas pessoas interessadas em apoiar o staff, mesmo a partir de Portugal. Porque muitas pessoas cresceram aqui, nasceram aqui, cresceram aqui, conhecem muito bem o staff, também foram filhos destes trabalhadores, e já estão em contato conosco. Nós temos cerca de 15 pessoas que já entraram em contato conosco para ver como é que podem apoiar o staff. Mas estão abertas já para o staff e nós estamos nos organizar para poder receber esses apoios. Perfeito. Tentativamente, consegue dizer, senhor presidente, quantos sócios, através dessa iniciativa do sócio 5.000? Tentativamente. A nível da cidade de Chimoio, nós até semana passada já tínhamos 373 sócios. Ok. Só a nível de Chimoio. Ok. 373 sócios. Então, é uma campanha de federação de rádio, porque estava a receber uma outra coisa, mas daqui a pouco nós vamos ter um pouco mais de força, um pouco mais de mobilização a nível dos bairros, zonas com muita aglomeração. Vamos fazer uma campanha um pouco mais diferente, um pouco mais forte, um pouco mais intensa em relação a isso. Ok. Como um adepto de Test África,
Eu espero e também gostaria de dar o meu contributo, obviamente, mas espero que esta direção consiga, com a ajuda de, obviamente, de todos os amantes do clube, conseguir alavancar, levar o Test África para onde o Test África merece estar. Bom, a mensagem que fica é que o Test África está aqui e, por favor, continuem a apoiar o Test África, entrem em contato com o Test África, toda a vossa recomendação e vossos anseios podem partilhar para a nossa direção. Nós temos nosso e-mail e também, tanto como temos nossos contatos, estamos sempre a divulgar. Então, por favor, podem entrar em contato conosco e podem procurar saber como é que a equipa está, como é que não está e como é que vocês podem fazer parte. E vamos todos trabalhar juntos com um Test África novo, um Test África diferente e para só conosco nós podemos alavancar o Test África e sair desta maneira de ser e estar do Test África. Muito obrigado. Muito obrigado.